obrigada, querida. Eu me chamo Franklin Joaquim Cascais, mas vocês podem me chamar de seu Francolino. Sim, eu vivo na ilha de Santa Catarina, cheia de belezuras naturais e muitos causos. Sempre fui um grande artista, mas a minha arte foi tudo que eu vi, ouvi e senti da vida do meu povo, um povo cheio de vida. Eles que me ensinaram estes causos. Até vim aqui contar para vocês um causo que se sucedeu lá no Campeche. Sim, e quem me contou foi a minha professora popular, a dona Iracema. Eu costumo chamar de professora popular porque eu ia na casa dos nativos e ali eles me contavam cada causa e eu dizia, vocês são meus professores. E aí eu fazia minha arte e devolvia para eles verem que belezura que ficou. E ela me contou este causo que se chama Mulher Cantagalo. Conta a história que no tempo distante da colonização da ilha de Santa Catarina, na armação da lagoinha do Pântano do Sul, existiu uma senhora viúva de um senhor de engenho que possuía muitos escravos roceiros. Naturalmente, ela vivia às custas dos rendimentos de resultados de produção do trabalho deles. Ora, se o negro era tomado pelo cansaço físico, em virtude do maltrato que muitos senhores lhe davam, lógico que produziam pouco, daí o prejuízo para ambas as partes. Afirmou-me a Madame História de armação que a dita senhora do engenho, viúva, não tratada bem, não tratava nada bem os seus escravos em questão de alimentação. Eles viviam muito sonolentos devido ao estado de fraqueza e por tal motivo eram muito dorminhocos. Assim a exigia até que nas noites de luar eles fossem para a roça trabalhar e também nas noites escuras, antes do amanhecer, já estivessem na roça para começarem cedo o trabalho roceiro. Ai, pobres coitados, todo o controle das horas era feito pelo cantar dos galos. Como ela era uma pessoa muito ladina, queria se aproveitar, lembrou-se de acordar os escravos bem cedo através da posição das estrelas, indo para debaixo dos poleiros, das galinhas que dormiam pousadas nos galos, das árvores e cantar que nem galo músico, pinto que nasceu no Natal, na noite de Natal, né? E quando fica adulto, o seu cantar estende-se até que ele toque com o bico na terra. Ai, 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 pobre, pobre, pobre galo. Esta espécie de galo é conhecido popularmente como galo músico, virtude divina que recebeu pelo nascimento do menino Jesus, diz o povo humilde. Bem, pensou em se metamorfosear então em galináceo e pôs em prática. Ia para debaixo do puleiro, cantava que nem galo e correria para cá e correria para lá, para a senzala a fim de chamar os escravos e encaminhá-los para os lugares das roças para que eles logo iniciassem o trabalho. Ai, os escravos passaram a desconfiar do relógio apresentado da sinha dona, pois às vezes chegavam na roça às 2, 3, 4 horas da manhã, que era muito cedo, pois não podia capinar, roçar capoeiras ou praticar as famosas derrubadas nas matas dentro da escuridão da noite. Reclamar não era possível, pois seriam castigados. Entre eles, em conversa, e não é tal coisa, um lembrou-se de por várias vezes haver escutado
um cantar de galos meio estranhos vindos de perto do puleiro das galinhas. Então, o resultado da conversa foi combinar que um dos negros mais corajosos se escondesse nos matos, perto do puleiro, para observar que espécie de fantasma aparecia por aqueles cantos, a fim de imitar o galo músico. Ao anoitecer, depois da janta, o ração que eles ganhavam, né? Um deles passou a vigiar o local, protegido com vários breves, orações e corpo fechado, ó, que nem esse daí, ó, praticado por uma das escravas da turma, que era curandeiro, feiticeiro e até bruxa, né? Para se preparar pro canto do galo, que nem esse galo que está cantando aí atrás. Lá pelas tantas horas da noite, que estava bem escura, com as estrelas encobertas pelas nuvens prenhas de temporais, assim a dona surgiu debaixo do galinheiro, batendo asas com as mãos e musicando o canto do galo quase com perfeição galinácea. Bem isso mesmo. Ó, que nem isso daí, ó, viu? O escravo, né? Bem, o escravo, ele permaneceu oculto até que ela chegou na senzala, onde então, na presença de todos os seus irmãos escravos da sinhadona, afirmou que viu quando ela se apresentou debaixo do puleiro das galinhas, cantando de galo rouquenho ou de relógio avariado. Ai, 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 foi uma falação só, ela ficou muito envergonhada. Ai, meu Deus do céu, depois desse dia ela deixou o galo cantar, que nem este meu vizinho aqui do lado. Normal. Bem, ela ficou de um jeito e descobriu que não podia mais fazer isto, né? São coisas que o teu povo conta como realidade, ó, minha ilha de Santa Catarina, ontem virgem e hoje Marte. Oh, obrigada, querida. Eu me chamo Franklin Joaquim Cascais, mas vocês podem me chamar de seu Francolino. Sim, eu vivo na ilha de Santa Catarina, cheia de belezuras naturais e muitos causos. Sempre fui um grande artista, mas a minha arte foi tudo que eu vi, ouvi e senti da vida do meu povo, um povo cheio de vida. Eles que me ensinaram estes causos. Até vim aqui contar para vocês um causo que se sucedeu lá no Campeche. Sim, e quem me contou foi a minha professora popular, a dona Iracema. Eu costumo chamar de professora popular porque eu ia na casa dos nativos e ali eles me contavam cada causa e eu dizia, vocês são meus professores. E aí eu fazia minha arte e devolvia para eles verem que belezura que ficou. E ela me contou este causo que se chama Mulher Cantagalo. Conta a história que no tempo distante da colonização da ilha de Santa Catarina, na armação da lagoinha do Pântano do Sul, existiu uma senhora viúva de um senhor de engenho que possuía muitos escravos roceiros. Naturalmente, ela vivia às custas dos rendimentos de resultados de produção do trabalho deles. Ora, se o negro era tomado pelo cansaço físico, em virtude do maltrato que muitos senhores lhe davam, lógico que produziam pouco, daí o prejuízo para ambas as partes.
afirmou-me a Madame História de Armação que a dita senhora do engenho, viúva, não tratada bem, não tratava nada bem os seus escravos em questão de alimentação. Hum, eles viviam muito sonolentos devido ao estado de fraqueza e por tal motivo eram muito dorminhocos. Assim a exigia até que nas noites de luar eles fossem para a roça trabalhar e também nas noites escuras, antes do amanhecer, já estivessem na roça para começarem cedo o trabalho roceiro. Ai, pobres coitados, todo o controle das horas era feito pelo cantar dos galos. Como ela era uma pessoa muito ladina, queria se aproveitar, lembrou-se de acordar os escravos bem cedo através da posição das estrelas, indo para debaixo dos poleiros, das galinhas que dormiam pousadas nos galos, das árvores e cantar que nem galo músico, pinto que nasceu no Natal, na noite de Natal, né? E quando fica adulto, o seu cantar estende-se até que ele toque com o bico na terra. Ai, 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 pobre, pobre, pobre galo. Esta espécie de galo é conhecido popularmente como galo músico, virtude divina que recebeu pelo nascimento do menino Jesus, diz o povo humilde. Bem, pensou em se metamorfosear então em galináceo e pôs em prática. Ia para debaixo do puleiro, cantava que nem galo e correria para cá e correria para lá, para a senzala a fim de chamar os escravos e encaminhá-los para os lugares das roças para que eles logo iniciassem o trabalho. Ai, os escravos passaram a desconfiar do relógio apresentado da sinhá dona, pois às vezes chegavam na roça às 2, 3, 4, 4 horas da manhã, que era muito cedo, pois não podia capinar, roçar capoeiras ou praticar as famosas derrubadas nas matas dentro da escuridão da noite. Reclamar não era possível, pois seriam castigados. Entre eles, em conversa, e não é tal coisa, um lembrou-se de por várias vezes haver escutado um cantar de galos meio estranhos vindos de perto do puleiro das galinhas. Então, o resultado da conversa foi combinar que um dos negros mais corajosos se escondesse nos matos, perto do puleiro, para observar que espécie de fantasma aparecia por aqueles cantos, a fim de imitar o galo músico. Ao anoitecer, depois da janta, o ração que eles ganhavam, né? Um deles passou a vigiar o local, protegido com vários breves, orações e corpo fechado, ó, que nem esse daí, ó, praticado por uma das escravas da turma, que era curandeiro, feiticeiro e até bruxa, né? Para se preparar para o canto do galo, que nem esse galo que está cantando aí atrás. Lá pelas tantas horas da noite, que estava bem escura, com as estrelas encobertas pelas nuvens prenhas de temporais, a sinhá dona surgiu debaixo do galinheiro, batendo asas com as mãos e musicando o canto do galo quase com perfeição galinácea. Bem isso mesmo. Ó, que nem isso daí, ó, viu? O escravo, né? Bem, o escravo, ele permaneceu oculto até que ela chegou na senzala, onde então, na presença de todos os seus irmãos escravos da sinhá dona, afirmou que viu quando ela se apresentou debaixo do puleiro das galinhas, cantando de galo rouquenho ou de relógio avariado. Ai, 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 foi uma falação só, ela ficou muito envergonhada. Ai, meu Deus do céu, depois desse dia ela deixou o galo cantar, que nem este meu vizinho aqui do lado. No
mal. Bem, ela ficou de um jeito e descobriu que não podia mais fazer isto, né? São coisas que o teu povo conta como realidade, ó minha ilha de Santa Catarina, ontem virgem e hoje Marte. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Preste muita atenção que as histórias vêm vindo. E se alguém tá contando, outro alguém tá ouvindo. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Cada vez que eu contar, alguém vai me escutar. Toda escuta é sagrada e a história é respeitada. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Venha logo tecer nesse reino encantado. Seu manto de histórias será sempre lembrado. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória. Tem mãos que tecem histórias com os fios de memória.